Foi na pacata cidade de Caxambu, no interior de Minas Gerais, onde aconteceu o Congresso Brasileiro de Genética de 2016. Um dos temas mais interessantes discutidos pelos pesquisadores nesta conferência foi a origem da vida. Praticamente todas as culturas humanas apresentam mitos que explicam como a vida teria surgido, sendo esse um tema de estudo bastante interessante de um ponto de vista antropológico. Aqui, entretanto, nossa história começa no momento em que esse tema toma um tratamento científico. Ponto-chave para a compreensão da biologia e da medicina, uma abordagem científica para a origem da vida vem sendo discutida desde que Charles Darwin apresentou seu trabalho clássico intitulado A Origem das Espécies. O problema da origem da vida, ele é um dos grandes desafios da biologia moderna e ele nasce basicamente com as ideias postuladas por Charles Darwin na segunda metade do século XIX, onde ele propõe que todos os organismos vivos têm um único ancestral comum. De acordo com um dos maiores biólogos evolutivos do século XX, o alemão Ernst Mayr, as ideias de Darwin podem ser divididas em 5 subteorias. Segundo ele, a ideia da ancestralidade comum, ou seja, a ideia de que todos os organismos vivos são descendentes de outros organismos ancestrais vivendo no passado, foi a principal ideia de Darwin. Foi a que lhe proporcionou maior respeito e maior admiração de seus contemporâneos. A gente tem um avanço, principalmente dos trabalhos do Oparin e do Haldane, na década de 20 e 30, onde eles usam a ciência moderna e as suposições darwinianas para tentar reconstruir qual era essa condição primordial que deu origem a toda a vida no planeta. Os estudos de química pré-biótica tentavam descobrir qual teria sido a mais provável composição de átomos e moléculas da Terra primitiva. Propondo uma atmosfera redutora, na década de 1920, o russo Alexander Oparin realiza simulações químicas das condições iniciais de nosso planeta. Isso inspira jovens pesquisadores e na década de 50, mais especificamente em 1953, o Stanley Miller ele refaz os experimentos inspirados, na verdade faz novos experimentos inspirados nos experimentos de Oparin e Haldane, onde ele coloca substâncias muito simples sobre descargas elétricas e consegue a produção de aminoácidos, que são as partículas básicas constituintes das proteínas, que são as executoras das funções biológicas. Então o estudo da origem da vida é normalmente feito através de 2 abordagens. A abordagem que a gente fala que é de cima para baixo, ou top-down, ou é de baixo para cima, que é a bottom-up. Na estratégia top-down, a ideia é verificar toda a biodiversidade dos organismos vivos, de bactérias, eucariotos, todos os tipos de organismos, arqueobactérias, e tentar ver o que eles têm em comum. Porque provavelmente o que eles têm em comum foi herdado desse primeiro organismo vivo que já existia na Terra, que é o ancestral comum chamado de LUCA, o Last Universal Common Ancestor. O microbiologista norte-americano Carl Woese foi o primeiro na utilização de sequências de biomoléculas para estudar a origem da vida. Estudando a sequência de uma molécula de RNA do ribossomo, Woese descobriu que toda a vida na Terra poderia ser reunida em 3 grandes domínios: as eubactérias, os eucariotos e as recém-descobertas arqueobactérias. Seus trabalhos sugeriam que muitas dessas arqueobactérias poderiam viver em regiões de alta temperatura. Além disso, elas apresentavam características intermediárias entre as bactérias já conhecidas e os eucariotos. Isso faria delas os melhores representantes para o último ancestral comum celular. E a abordagem bottom-up, de baixo para cima, ela parte da química pré-biótica, tenta entender quais são as moléculas que estavam ali existindo na Terra antes de que a vida surgisse e como é que essas moléculas foram sendo reunidas para formar uma célula. As estratégias bottom-up tem que entender como que tudo
começou muito antes da célula. E as abordagens bottom-up sugerem que o mundo do RNA existia uma molécula primordial que tinha capacidade tanto de se autorreplicar, que é uma coisa muito importante dos organismos vivos, quanto também ela tinha capacidade catalítica de pegar outras moléculas e fazer uma síntese, né, para catalisar reações bioquímicas e químicas que caracterizam a vida. Estamos agora aqui em Montevidéu, no Uruguai, onde vamos discutir novos conceitos sobre a constituição do LUCA, o Congresso Latino-Americano de Genética. E uma das abordagens que eu vou apresentar aqui é uma nova estratégia de ver, de entender a composição, que é uma abordagem bottom-up, de baixo para cima, onde a gente está hipotetizando que os tRNAs, os RNAs transportadores, eles foram as moléculas mais importantes nesse início e eles organizaram todo o sistema de tradução e assim o sistema biológico nesse início. Então o LUCA é esse último ancestral comum do celular. Esses estudos mostram que esse organismo era um organismo altamente complexo, já uma célula com pelo menos 355 genes diferentes, funcionando de maneira organizada, o metabolismo basal de glicose funcionava perfeitamente, a transcrição, a tradução, a replicação do DNA, tudo funcionava completamente. E aí fica então uma questão, como é que esse organismo poderia existir, surgir, ser o primeiro organismo já sendo tão complexo? Né? Com essa ideia a gente tenta retirar esse indivíduo, que seria o último ancestral comum da célula, colocar um pouco mais atrás no tempo e propor que, na verdade, o sistema biológico, a alma do coração do sistema biológico, o coração do sistema biológico, seria a origem do sistema de tradução, que é o sistema que faz os organismos modernos, a comunicação entre a informação que está no ácido nucleico e a informação que passa, que trabalha nas proteínas. Descobriu-se então que a via bioquímica mais conservada entre todos os organismos, que possivelmente está mais relacionado com a origem da vida, é a via da tradução. A tradução é a síntese de proteínas, é como a célula faz a síntese de proteínas no ribossomo, usando o RNA ribossômico do ribossomo, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Então, a gente está tentando entender quais desses RNAs foram os primeiros que surgiram na origem da vida e a importância da relação de uma parte do ribossomo que chama PTC, ou Peptidil Transferase Center, o centro de transferência de peptídeos, que é o local exatamente onde o aminoácido, o RNA ribossômico, ele liga dois aminoácidos para fazer a síntese peptídica e juntar, fazer um dipeptídeo. Na hora que surge esse PTC, alguns dizem que é a hora que surge a vida, porque é onde começa a ter essa simbiose química entre duas moléculas, dois biopolímeros que antes não se interagiam e começaram a se interagir. A partir dessa interação de ácido nucleico com peptídeos pequenos sendo formados ainda aleatoriamente, acredita-se que isso foi um atrator estranho, que é um conceito da teoria do caos, e esse atrator estranho dessa ligação do ácido nucleico com o ribossomo foi o lugar onde aglutinou a complexidade, onde a complexidade da vida começou a ser aglutinada em torno do mecanismo de síntese de proteínas e da tradução. É claro que o ribossomo, a gente acredita que foi uma especialização dessa origem da vida, que chegou muito tempo depois. Nessa discussão e nessa abordagem genômica, um dos grandes problemas é a ausência dos vírus nesse conceito de vida. Justamente por ter um grupo extremamente diverso, a gente não consegue estabelecer homologias entre as suas proteínas, isso no nível de sequência, e os organismos celulares. Recentemente, uma abordagem bastante inovadora do Dr. Gustavo Caetano Anoles
começou a olhar não para as sequências, mas para as estruturas das proteínas, e isso vem trazendo grande novidade, colocando agora todo esse grupo de vírus que antes não se falava como vida, não estava na árvore da vida, e consequentemente não pertencia a essa linhagem do último ancestral comum. Com esses estudos de estrutura de proteína, agora a gente consegue estabelecer alguns links e fazer uma nova árvore da vida, onde a gente vai incorporar os vírus, e esses vírus também foram parte, ao que tudo indica, dessa comunidade que deu origem ao último ancestral comum, sendo assim unificando de uma forma mais ampla toda a biologia e agora já incluindo os vírus nessa grande árvore da vida. Então a gente está pensando na origem da vida como se houvessem como se fossem 4 principais transições na origem da vida, que são os pontos principais que a gente tem que entender melhor. O primeiro ponto é o núcleo como molécula, como é que ele surge, como é que ele sai, como é que ele surge da química prebiótica, se ele era um RNA transportador, se ele era o próprio PTC, o que ele era. Depois do núcleo como molécula, a gente tem um salto e tem que entender o núcleo como um processo. Esse processo seria o próprio processo da tradução. Como é que existiu, como é que se montou o código genético, esse código que transfere a informação dos ácidos nucleicos, códon a códon, né, tripleto a tripleto, para a sequência de aminoácidos, como é que monta então esse primeiro sistema, que é o sistema de tradução, que permite aí sim os ácidos nucleicos codificarem proteínas, que são as principais moléculas da célula e que coordenam o metabolismo celular. Uma vez que esse sistema de tradução tenha surgido, a gente tem agora que entender como é que aconteceram a origem das vias bioquímicas, né? E as vias bioquímicas possivelmente foram assembladas ou reunidas ainda numa era pré-celular, onde as moléculas se interagiam e de alguma forma existia um metabolismo extracelular, e esse metabolismo deveria acontecer aí nessa célula de alguma forma ainda que não está muito bem entendida. Mas uma hora esse núcleo como comunidade de organismos chamados de progenotos, que possivelmente assemblaram, reuniram as vias bioquímicas, ele tem que se juntar para aí sim formar o núcleo celular, o núcleo como um organismo, que é o chamado Lucella hoje em dia, que é o Last Universal Cellular Ancestor. E esse ancestral é que vai dar origem para as bactérias, para as arqueobactérias e para os eucariotos.